Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salve ao Cristo obediente, salve o amor onipotente que te entregou a cruz e te recebeu a luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente que te entregou a cruz e te recebeu a luz. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim, se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados o conduziram e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano.
Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a empregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Falou Pilatos: por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso,
Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilato disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilato ficou com muito mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem maior culpa. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltar este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilato disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão a César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro
estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes. Uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica. Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim, se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma esponja embebecida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, que seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade. Para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então,
José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou os 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus, o envolveram e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado irmão, prezada irmã que nos acompanha pelas redes sociais da Paróquia Santíssima Trindade de Aribiri, tanto no Facebook quanto no Instagram, prezado Diácono Francisco. Esse texto, tirado ou extraído do Evangelho de São João, texto que tradicionalmente nós o lemos na Sexta-feira da Paixão, é o texto mais longo da liturgia da Igreja. Se assemelha àquele que foi lido no Domingo de Ramos, um pouco mais extenso, com uma visão diferente, dada pelo evangelista São João. Meu irmão, minha irmã, a Igreja hoje está de luto. Ela também vive o seu luto. E o luto para nós se apresenta quando perdemos alguém que nos é caro, que nos é significativo. Um parente, um amigo, um conhecido. Alguém que, mesmo que não tenhamos um relacionamento estreito, próximo, mas a sua morte nos traz um sentimento e um vazio significativo. A Igreja vive este dia com a perda de Jesus. Sim, plenamente homem, plenamente Deus. Mas Jesus foi crucificado. A Igreja sofre. Nós sofremos. Porque nos foi tirado alguém que é fundamental na nossa vida. Porque a ausência de Jesus não pode ser preenchida por ninguém. Mas o nosso sofrimento é um sofrimento que tem dia e hora, para iniciar e para acabar. Vejam, Jesus é aquele que confia plenamente no Pai. Tudo está consumado. Ele é o servo sofredor, servo que o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, já apontava, já preludiava, ou seja, já compreendia que Deus iria mandar um Messias. O Messias iria passar por todo um sofrimento. Jesus é o sacrifício definitivo que o Pai aceita. Paulo aos Hebreus vai dizer que foram feitos muitos sacrifícios na história do povo de Israel. Sacrifício de expiação, sacrifícios de ação de graças, sacrifícios de agradecimento. Mas esses sacrifícios não apontam para o sacrifício de Jesus, porque não eram capazes de salvar. O sacrifício definitivo, único, redentor, é o pleno. Somente Jesus pode fazer. E o fez. Mas nós vimos que esse momento é um momento doloroso na vida de Jesus. O sofrimento na cruz representa um sentimento de abandono, não por Deus, não pelo Pai, mas um abandono de muitos daqueles que Jesus curou, consolou, perdoou. Muitos naquele pátio gritavam, crucificam. Lá na Gábata, né?
no pretório, na residência de Pilatos, crucificam. Muitos que Jesus possivelmente identificou, estava comigo, me procurou, transmitiu uma palavra de alegria, o aconselhei, e de repente, por uma manipulação dos sumos sacerdotes, eles começam a clamar, a gritar, crucificam. Imagine esta dor, esse sentimento de abandono, de indiferença, de ódio que Jesus experimenta daqueles que ele tanto amou. Mas é justamente esse amor e esse momento, essa dor, esse sofrimento, essa agonia, meu irmão, minha irmã, que nos trazem a salvação. Ou que nos trouxe a salvação. Vejam, meus amados irmãos e irmãs, a vida, a história é feita de sofrimentos também. Nosso sofrimento não se compara ao sofrimento de Jesus. Mas nós também passamos por momentos difíceis, de dor, de agonia, de solidão. Experimentamos aquele sentimento, aquele momento de abandono, de estar sozinho, de frustração. Faz parte da existência humana. A diferença é que o sacrifício de Jesus, os sentimentos de Jesus, nos trouxe a salvação. A igreja hoje se curva diante da dor do Cristo. A igreja hoje, no seu silêncio, se cala, se recolhe. É o único dia na liturgia da igreja que nós não celebramos a Eucaristia. Nesse dia, a igreja não celebra a Eucaristia, porque ela se propõe a viver o seu recolhimento. Ela busca enxugar o seu pranto, curar as feridas, porque ela perdeu o seu bem maior, o seu motivo de existir. E nós estamos fazendo memória disso. A paixão de Jesus nos convida a uma reflexão. De que forma esta passagem da narrativa da paixão de Jesus tem efetivamente lhe trazido uma comunicação? De que forma a paixão de Jesus tem te levado a uma comunhão com Cristo, comunhão com a igreja? De que forma o sofrimento de Jesus tem nos humanizado, tem nos santificado, tem nos tornado homens e mulheres mais santos, mais consagrados, mais dignos do Salvador? De que forma esta paixão de Jesus nos emotiva, mexe com os nossos sentimentos, com as nossas emoções? Não é um dado histórico, não é um evento histórico, é muito mais. É um sacrifício que nos trouxe a salvação. Com toda a igreja hoje, nós queremos ser solidários ao Senhor. Mas na certeza, meu irmão e minha irmã, que este sofrimento passará, que o Senhor ressuscitará, e nós iremos proclamar ao mundo que a ressurreição de Jesus significa a vitória sobre a morte, sobre o pecado, mas também o abrir das portas da esperança. Quantos de nós estão sofrendo? Muitos têm perdido entes queridos, vítimas da enfermidade do coronavírus, do Covid-19. Muitos têm perdido também entes queridos, vítimas da violência ou de outros tipos de morte, que nos leva muitas vezes a nos recolher, do nosso sofrimento. Mas todo sofrimento, toda dor, há de dissipar-se, porque o Senhor venceu as trevas. A você que está na sua casa, se precavendo, tomando os cuidados sanitários com a sua saúde, com a saúde dos outros, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, esse tempo, às vezes sombrio, que a nossa geração não conhecia, vai passar. Porque Jesus vai ser retirado do túmulo. A pedra vai rolar e ele vai aparecer. Portanto, continuemos firmes e serenos na nossa oração e vivendo a nossa Páscoa, esta Semana Santa tão importante, na certeza de que se Jesus ressuscitou e ele ressuscitou, todas as coisas são transformadas e um momento novo virá sobre nós.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Brilhando sobre o mundo, que vive sem tua luz. Tu és um sol de amor e de paz, ó cruz. Vive